Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Silvanei, professor da disciplina de História. Estamos começando mais uma videoaula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a Roma Antiga. Falamos anteriormente sobre a Grécia e agora vamos falar sobre a Roma Antiga. Muito bem, esse assunto é um assunto onde nós vamos estar tratando desde a fundação de Roma até a estrutura social, né, como estava organizada a sociedade romana, as instituições, as revoltas que ocorreram nesse período. Estaremos abordando inclusive até o triunvirato e o surgimento ali, a ascensão do primeiro imperador romano, então aí dando fim a um período que nós chamamos de república. Lembrando que a história de Roma, ela está dividida em três grandes momentos. O primeiro, nós temos a monarquia, que vai do ano 756 mais ou menos até 509, né, antes de Cristo, e depois nós temos do ano 509 até o ano 27 antes de Cristo, que nós temos então aí o período da República, e de 27 até 476 nós temos o Império Romano. Tá? Então nós vamos apenas nos ater aqui ao período que nós chamamos de monarquia e república. E depois, numa outra aula, vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano. Eu gostaria que vocês dessem uma observada no mapa e vocês vão ver aquela península. Lembrando que península, ela é banhada por três lados, né? O mar banha três lados, então nós temos aí a península, diferente de uma ilha, que são os quatro lados que são banhados pelo mar. Na península nós temos apenas três lados. E essa península, chamada de Península Itálica, ela é banhada pelos mares Adriático, Tirreno e o mar Mediterrâneo. Tá? Os principais povos que vão povoar ou que vão habitar essa região são os itálicos ou latinos, temos também os sabinos, etruscos e gregos. São os povos que vão povoar essa região. A fundação de Roma, ela vai ocorrer mais ou menos ali no século 8 a.C. É importante que a gente lembre que existe uma explicação lendária e tem uma explicação histórica. Hoje nós vamos nos ater à explicação histórica, mas você pode pesquisar também sobre a origem, a lendária origem de Roma, né? A maneira como é contada a origem de Roma a partir de um mito, né? Rômulo e Remo, que foram aqueles dois irmãos gêmeos que foram alimentados por uma loba, né? Que foram colocados dentro do rio Tibre, né, para serem mortos, né, pelo tio Emúlio, né, um tio impostor que assumiu o reino e teria colocado esses dois meninos dentro do rio para morrer, e eles teriam sido salvos por uma loba, amamentados por ela, e depois mais tarde teriam fundado a cidade de Roma. Rômulo teria matado Remo e ele se tornou o primeiro imperador, ou o primeiro rei de Roma. Claro, essa é a explicação lendária. Vocês podem estar pesquisando um pouquinho mais sobre isso, mas nós vamos falar sobre a origem histórica. Tá? A origem histórica. Muito bem, falando sobre a origem histórica, vamos entender um pouquinho sobre a monarquia romana. Monarquia romana que vai ali então de 753 a.C. até o ano de 509. Então a cidade de Roma, os chefes das famílias se reuniam para discutir assuntos importantes. Então, os patrícios, né, as pessoas importantes, eles se juntavam aí e detinham, de certa forma, o poder político. Em 600 a.C., os etruscos, que é um povo que vem do norte da Itália, eles se estabelecem na cidade. E aos poucos eles foram ganhando poder até conseguir tomar o poder político da cidade. Então nós temos aí, Roma passou, né, a ser uma monarquia, e os principais reis, eles são etruscos, ou seja, eles não são latinos, eles não são daquela região, eles vêm de fora, conquistam o poder e se tornam reis de Roma. Então os primeiros reis de Roma, eles não eram latinos, eles eram etruscos, ou seja, aqueles povos que vieram de fora. É importante também a gente salientar que esses encontros de povos, sempre um acaba aprendendo alguma coisa com o outro. E os romanos aprenderam muito com os etruscos, principalmente na área da arquitetura, como a gente observa a formação de arcos em suas construções, né? E muitas
formas de construir, né, seus edifícios, suas características, foi uma herança dos etruscos. Então, eles passaram a governar a cidade. Como que estava organizada a sociedade? Isso é bastante importante a gente entender os grupos que formavam a sociedade. Primeiro, nós temos ali os patrícios. Os patrícios eram nobres, grandes proprietários de terras, pessoas ricas, abastadas, né? Pessoas que tinham um grande poder político nas mãos. Eram os patrícios, né? A palavra patrício significa aqueles que têm pais, ou seja, aqueles que tinham origem. Depois nós vamos ter os plebeus, né? Que são pequenos agricultores, artesãos, mercadores, pessoas livres. Esses compunham a maior parte da sociedade romana. Depois nós temos os clientes, que também são plebeus, mas que acabavam se colocando debaixo da proteção de um nobre ou de um senhor patrício, que era chamado de patrono, e ali havia uma relação entre clientes e patrício de proteção. O senhor, o nobre, o patrício deveria proteger os seus clientes, e os clientes também prestavam fidelidade aí ao nobre. Então era uma outra classe social. E no começo de Roma existiam também os escravos. Não era uma quantidade tão grande como a gente vai ver no Império, era uma quantidade menor, geralmente prisioneiros de guerra ou pessoas que tinham algum tipo de dívida. Então esses são os principais grupos sociais na cidade de Roma: os patrícios, plebeus, clientes e escravos. A estrutura política em Roma. Como que funcionava a estrutura política? O poder político estava na mão do rei durante esse período da monarquia, que detinha poderes, mas ele não detinha poderes absolutos, até porque o Senado era uma instituição muito poderosa e que de certa forma limitava também os poderes do rei. Tinha mais ou menos em torno de 300 senadores que compunham o Senado. Eles detinham muita influência, muito poder político. O Senado era composto única e exclusivamente nesse período por patrícios. Os demais grupos sociais não podiam participar do Senado. E também nós temos algumas assembleias aí nesse período aí que também, de certa forma, acabam limitando os poderes do rei. Então, mais ou menos essa é a estrutura política, né? A estrutura social e a estrutura política. Nós temos o ano de 509, né? O período em que os patrícios teriam se unido e derrotado, destronado o último rei etrusco, chamado Tarquínio, o Soberbo. Então, a partir desse período cai a monarquia e começa então o período da república, em que Roma vai ser governada por magistrados, senadores e por algumas assembleias. Então, a partir daqui nós temos a república. A expressão república vem da expressão res publici, que significa coisa pública. Então, são esses magistrados que vocês estão vendo que vão governar Roma. Também nós vamos ter que o Senado é o principal órgão, ou a principal instituição da República Romana, né? Os membros são vitalícios. O que quer dizer isso? É que eles eram senadores até a morte. Enquanto vivessem, eles eram senadores. Eles controlavam o tesouro público e decidiam sobre questões de guerra ou de paz. Eles tinham um poder muito grande. As assembleias basicamente eram 3 assembleias de tribos ou das tribos. Nós temos a assembleia da plebe, né, da onde saiu o tribuno da plebe, e temos também a assembleia centuriata, que nós vamos ver um pouquinho depois. Lembrando que mulheres e escravos não participavam da vida política. Então vamos olhar aqui alguns magistrados romanos, que é bem importante. Nós temos os cônsules. Cônsule, na verdade, em Roma, nesse período, são 2 cônsules. O primeiro cônsul, ele comandava o exército, o segundo comandava o senado. Era como se fosse o presidente do Senado e administrava a cidade. Então, em Roma, lá no período da República, haviam 2 cônsules. Então, o primeiro comandava o exército e o segundo presidia o Senado. Ali o segundo, vocês podem observar que nós temos o pretor, são os pretores. Eles eram os responsáveis pela aplicação da justiça, né? Pode observar que ele tem ali uma balança na mão, que é um símbolo de justiça. Inclusive, muito do nosso direito, do direito brasileiro, ele tem uma fundamentação no direito romano, tá? A sociedade romana era muito organizada em leis, né? As leis estabelecidas eram levadas muito a sério, né? Organizava a vida social, as relações, desde matrimônio até a compra e venda de um terreno ou
de algum bem, né? Tudo era regido por leis, e o nosso direito hoje, ele tem uma base, uma fundamentação no direito romano. Então nós temos ali a figura do pretor, que seria uma espécie de juiz. Temos também os questores, né, que cuidam das arrecadações de impostos, os edis, que cuidam da parte de policiamento, também abastecimento, conservação da cidade, né, de espetáculos públicos. Temos os censores, daqui vem a palavra censo, né? Nós temos todo ano, no Brasil, o IBGE faz o censo, que é um levantamento da população, de se aumentou, né, a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, os grupos étnicos que vivem aqui. É um trabalho para censor. Hoje nós temos o IBGE. Então o censor também fazia esse levantamento populacional. E o ditador, que era um governante, né, que governava Roma com plenos poderes em períodos de guerra, né? Então são esses os magistrados, né, cônsules, pretores, questores, edis, censores e ditador. Ok? Muito bem. É importante também lembrar que na medida em que Roma foi crescendo, as terras acabou ficando concentrado nas mãos dos patrícios, né? Os patrícios cada vez ficando mais ricos e os plebeus passando dificuldades. Houve nesse período um grande empobrecimento dos plebeus, né? Os plebeus acabaram empobrecendo nesse período aí, muitos porque participavam de guerras e quando iam para as guerras ficavam 1 ano, 2 anos lá em expedições militares, quando voltavam haviam perdido suas propriedades, né? Encontravam suas propriedades totalmente abandonadas ou invasores, e muitos deles acabaram empobrecendo. Além do que, muitos tinham que acabar bancando, inclusive, o seu próprio aparato militar, nas ferramentas, as armas e as de proteção que eles usavam, tinham que pagar, né, para poder estar nas guerras, né? E também era um serviço quase voluntário. Mais tarde nós vamos ter os soldados que vão receber um soldo, um valor, um salário, mas nesse momento eles são voluntários. Então muitos plebeus, né, por fazerem parte, na verdade, a maior parte dos soldados, né, do contingente militar romano era composto de plebeus, e esses plebeus muitas vezes acabavam ficando muito tempo na guerra e empobreciam cada vez mais, né? Tinham grandes dificuldades financeiras aí. Porém, o que eu quero que vocês observem, nós temos aqui, algumas leis que foram criadas, e essas leis representam um processo de luta entre os plebeus e os patrícios, né? Lembrando que os plebeus compunham o maior contingente de Roma, né? Roma chegou a ter mais de 1 milhão só de plebeus. A grande maioria da população era formada por plebeus. Então eles tinham um poder muito grande, um poder político, né? Embora não muito reconhecido. Então, 494 nós temos aqui, antes de Cristo, o Tribunato da Plebe, né? Que foi criado ali um tribunal da plebe, onde eles puderam eleger o tribuno da plebe. Esse magistrado, esse tribunal, tinha como objetivo pleitear direitos para os plebeus, inclusive anulando leis que fossem contrárias a eles, né? O direito de eleger um tribuno em defesa dos interesses deles. Então foi a primeira conquista. 450 nós temos a Lei das 12 Tábuas, primeira lei escrita em placas de bronze, justamente para ninguém mudar, né? Placas de bronze para que ninguém pudesse mudar. A lei Canuleia, essa lei Canuleia deu a permissão que patrícios e plebeus pudessem contrair núpcia, ou pudessem se casar. Até então era proibido o casamento entre plebeu e patrício. Temos também as leis Licínias Sextias, né, que é uma outra lei de 367 a.C. A primeira é determinar que um dos cônsules, lembrando que eram 2, um comandava o exército e outro o senado, deveria ser um plebeu, né? A outra cancelava também a escravidão por dívida, porque muitos plebeus acabavam se endividando e por conta disso até se tornavam escravos dos próprios patrícios. Então, o que o professor quer que vocês entendam? Não é que vocês decorem todas essas leis, né? Tribunato da plebe, lei das 12 pedras, das 12 tábuas, né? Não é para vocês, né, saber detalhes por detalhes. É importante que vocês percebam que os plebeus, lá no período da República, começaram a lutar pelos seus direitos, né? Da mesma forma que hoje, se nós queremos
alguma melhora na nossa condição de vida, nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Isso tem tudo a ver com cidadania, que quando nós estudamos isso. O que é ser cidadão? É ter a consciência de que você tem seus direitos e também tem seus deveres, né? Que como cidadão você pode participar das mudanças, dos processos de mudança na sociedade. Eu quero que a minha rua aqui tenha asfalto, eu gostaria que tivesse mais creche na minha cidade, mais escola, ou que a escola fosse mais bem equipada. Eu gostaria de ter que os meus pais tivessem trabalho, mais oportunidade de trabalho. Isso faz parte da cidadania, né? De você participar dos processos de mudanças, querendo melhoria na tua condição de vida. Da mesma forma que os plebeus lutaram para poder se casar com patrícios, né? Que não fossem escravizados por dívidas, né? Que pelo menos um dos cônsules fosse também um plebeu. Da mesma forma, hoje nós lutamos pelos nossos direitos. É importante que nós tenhamos essa consciência, que os nossos direitos é uma questão de luta, nós precisamos lutar por eles. Muito bem, expansão de Roma, vocês estão vendo ali na imagem, né, como Roma se tornou um grande império ali, né, que vai desde ali do Oriente, aonde que ficaria hoje a Armênia, né, tomando todo o norte da África, essa região ali da Península Ibérica, onde fica hoje Portugal e Espanha, a Gália, onde hoje fica a França, a Alemanha, aquela região, toda aquela região norte ali da Itália, um império magnífico, né? Inclusive ali na Inglaterra. Foram guerras de conquista, né? As guerras de conquista começaram ali no século V, vai até o século V até o primeiro século antes de Cristo, né? Claro que isso também continua, né, depois, mas as principais expansões ocorrem nesse período aí. Nós temos ali a conquista da Península Itálica. A primeira coisa que os romanos fazem é conquistar a Península Itálica. Depois nós temos as guerras púnicas. As guerras púnicas foi uma guerra, ou se não me engano são 3 guerras, né, que ocorreram contra a cidade de Cartago. A cidade de Cartago é uma cidade de origem fenícia, que foi fundada pelos fenícios no norte da Itália. É uma cidade muito poderosa comercialmente, que rivalizava com Roma. E na medida em que Roma começou a se expandir, ela começou também a ter conflitos com a cidade de Cartago. E aí foram 3 grandes expedições, né, que acabou com a vitória de Roma, né, que esmagou, destruiu a cidade de Cartago. Então Roma ali se afirma como uma grande potência aí no Mediterrâneo, que passa a ter domínio político, né, sobre essa região, domínio comercial. Conquista da Macedônia, da Grécia, parte da Ásia Menor, conquista da Gália. Inclusive essa conquista da Gália vai ocorrer com Júlio César. Eu sugiro um filme para vocês assistirem, né, que é Asterix e Obelix, né, que é um filme muito engraçado que vai tratar da conquista da Gália por Júlio César. Ele conquista a região ali onde era dominada, né, pelos gauleses, né, no primeiro século, e uma região que foi muito difícil de ser conquistada, porque os gauleses eram muito corajosos, muito audaciosos, mas o exército romano, que era um exército já profissional nessa época, era um exército preparado, que tinha um efetivo grande, um conhecimento de guerra, um conhecimento de construção, inclusive, construir pontes, de construir uma estrutura militar para vencer os povos adversários. Com esse exército profissional eles venceram a coragem, né? Os gauleses tinham mais a coragem, né? O aguerrimento do que estratégia, enquanto o exército romano tinha muito mais estratégia. Lembrando que já nesse período aqui, os soldados passam a receber soldo, começam a receber um salário. Então muitos plebeus se voluntariaram ou se alistaram no exército, porque era uma forma de ter também um salário. Além do mais, muitas das terras que eram conquistadas, o general também passava a distribuir entre seus soldados mais valentes. Então era um bom negócio participar do exército romano. Conquista do norte da África. Então já no primeiro século antes de Cristo, nós temos aí esse enorme império, né? Esse vasto império que é um dos maiores impérios do mundo, tá? O Império Romano. Consequências aí. Nós temos a escravização dos povos vencidos nas guerras, que isso é um processo bastante forte, tanto é que no período da Império Romano, o maior contingente populacional em Roma era de escravos, né? Antes nós tínhamos os plebeus, agora o maior contingente passa a ser de escravos.
as grandes propriedades de terra que produziam vinho, azeite de oliva por meio de mão de obra escrava. Então muitos plebeus acabaram vindo para a cidade e os campos passaram a ser povoados, vamos dizer assim, principalmente por escravos que passaram a trabalhar em grandes propriedades, em grandes latifúndios, né, produzindo e enriquecendo cada vez mais os seus senhores patrícios. Nós temos uma revolta que ela acontece em 73 a.C., que é a revolta de Espartaco. Tem até um filme, Espartaco, ou Espartaco, que foi um líder de escravos, né, que ele reuniu cerca de 100 mil homens, né, muitos escravos, a maioria deles escravos, outros não, e entraram num confronto contra o exército romano, né, diante da escravização, dos absurdos abusos que ocorriam. Eles conseguem grandes vitórias, inclusive contra o Império Romano. Depois, mais tarde, o exército romano consegue eliminá-los, inclusive Espartaco acaba sendo morto juntamente com os seus homens. Muitos de seus homens, cerca de 3 mil homens, são crucificados aí, né, como uma forma de mostrar o que acontece com quem se revolta contra Roma. Mas essa revolta de escravo ela foi muito importante, né, porque mostrou que o escravo também não aceitava aquela condição, né, nenhum escravo aceita, né, e essa revolta de Espartaco foi uma revolta muito importante, foi a maior revolta de escravos do mundo antigo. Nós temos também as lutas pela terra. Nós temos aí grandes proprietários de terra se beneficiavam com as guerras, enquanto que os pequenos eram prejudicados, isso eu já expliquei. Em 133 a.C., nós temos aí os irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco, né, que são tribunos, né, magistrados, chamados tribunos da plebe, que criam algumas leis para limitar o tamanho das propriedades dos patrícios. Para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma noção, ele queria limitar, por exemplo, que um patrício pudesse ter no máximo ali 123 ou 128 alqueires de terra, ou hectares de terra, né, o que é uma quantidade grande. E as terras que eles confiscavam através dessa lei, né, eles confiscariam, eles iriam distribuir aos plebeus que nada tinham, né, em torno de 7 hectares para cada um, né. Então, essa reforma foi aprovada, né, nesse tribunal, pelo tribuno da plebe, chamado Tibério Graco, e também por Caio Graco, que vem depois, ali um pouco tempo depois, que é irmão dele, mas representou aqui, é importante a gente lembrar, um pensamento de reforma agrária. A gente vê aqui vamos dizer assim, a primeira, talvez uma das primeiras, né, que a gente conhece, reforma agrária da história, porque como os patrícios se tornaram grandes latifundiários, possuindo grandes extensões de terra, em contrapartida, os plebeus pouco tinham ou nada tinham. Então, essa reforma queria limitar o tamanho das propriedades dos patrícios e distribuir terras aos plebeus que nada tinham, que eram pobres. Tibério Graco acaba sendo morto, e também Caio Graco, que vem um pouco depois, que amplia essas reformas do seu irmão, também acaba se matando, né, quando percebe que ia cair numa cilada. Então não prosperam muito, mas é importante pensar os irmãos Gracos dentro desse contexto de reforma agrária. Lembrando que no Brasil também se fala, né, sobre reforma agrária, né? Muita gente hoje é contra, né? Muita gente não gosta desse tema, mas é um tema que no Brasil hoje nós temos, né, órgãos aí que tem esse objetivo de assentar pessoas, né, pessoas que não têm, né, que têm talvez pais, avós, ou que vêm de famílias que tinham terras e que hoje não tem, né, não tem mais nada, moram na cidade, vivem na cidade, e que têm desejo de ter um pedaço de terra. Então, no Brasil, a gente tem aí muitas terras devolutas, inclusive, que podem ser usadas para assentamentos, né, para assentar aí pessoas que não têm. É um tema delicado, é um tema complexo, nem todo mundo concorda, né, sobre a necessidade de fazer uma reforma agrária no Brasil hoje. Então, muita gente vai ser contra, outros são a favor, eu não vou entrar nesse mérito. Nós temos aqui, para finalizarmos, a ascensão militar, o exército insatisfeito com a república. Em 107 a.C. nós temos a reforma militar, temos uma primeira reforma, instituindo o pagamento de salário aos soldados. Eu já falei sobre isso também. Os generais ganharam força e passaram a disputar o poder. E aqui nós temos
um pouquinho antes do Império Romano, nós temos o surgimento então dos triunvirato. O que era um triunvirato? Três, né? Três grandes generais que detinham o poder político em Roma. O primeiro triunvirato, nós temos Júlio César, Pompeu e Crasso. Esses três fizeram uma aliança, esses três generais, e eles detinham o poder político em Roma. Tá? Apesar de que entre eles havia também uma certa rivalidade, nós vamos ver depois, né? Mas principalmente Júlio César se destaca como sendo o grande conquistador da Gália, né? E ele vai voltar para Roma depois da conquista de Gália, exigindo o título de ditador. Né? Ele derrota, ele consegue se sobrepor a Pompeu e Crasso, né? E principalmente a Pompeu, que havia ficado em Roma. Crasso acaba morrendo numa expedição militar no Oriente, e Pompeu estava em Roma. Quando Júlio César retorna vitorioso na Gália, no seu empreendimento na Gália, ele consegue o título de ditador de Roma. Então ele passa a governar com plenos poderes. Em 44 a.C., ele é acusado de tentar restaurar a monarquia, e acusado de traição, e ele é assassinado pelos senadores à facada, né? Um episódio bastante divulgado aí. Nós temos agora o segundo triunvirato, né? Formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido, né? Após a morte de Júlio César, houve disputa entre esses generais também, e por fim Caio Otávio, né? Se torna aí o primeiro imperador de Roma. Ele retorna a Roma como sendo o grande vencedor, da mesma forma, né, que Júlio César, e ele se torna o primeiro imperador romano, Caio Otávio, ou Otávio Augusto, né? Ele vai conseguir aí o título de príncipe de Roma, Augusto, que significa venerável, né? E vai ser o primeiro grande ditador, o primeiro grande imperador, né? Então nós temos aí, basicamente, é isso. Né? Eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas vocês vão ter o material depois para vocês poderem estar utilizando para pesquisa também. Da minha parte, eu encerro aqui. Um grande abraço a todos, fique com Deus, e se puder dar o teu like aí, dê o teu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.